E aí, pessoal, aqui é o Elias, professor de História de vocês. Estamos aqui para a gente dar continuidade, né, fazer a nossa conclusão, na verdade, em relação ao nosso estudo sobre o Antigo Egito, né? Então a gente já falou bastante sobre os egípcios, né? Desde a vida política dos egípcios, a sua composição social, econômica. Também falamos sobre a cultura egípcia, né? Quando a gente falou sobre os deuses, sobre o significado da vida após a morte para os egípcios. E enfim, né? Então a gente falou bastante. Eu acho que já deu para conhecer é, um básico aí, né? Um pouco sobre essa civilização antiga. E hoje a gente vai dar continuidade, né? Falando agora um pouco sobre os conhecimentos que foram produzidos pelos egípcios, né, pessoal? Os egípcios, sendo uma civilização antiga, uma das civilizações mais antigas, também foi uma das civilizações que mais desenvolveu, né, uma série de conhecimentos de grande importância para para aquele momento, né, para aquela civilização, para que ela pudesse sobreviver e se desenvolver, né, nas condições em que se desenvolveu, tá bom? Então é muito importante que vocês façam anotações do vídeo, né? Esse conteúdo vocês não vão encontrar no livro de vocês, então façam anotações que forem preciso, o que ficar de dúvida me envia lá no Google Class, que eu vou responder, tá? O mais rápido possível. Então vamos lá para nossa aula. Então, pessoal, olha só, os egípcios eles desenvolveram um conjunto de conhecimentos, né, que permitiram que essa civilização tomasse a forma que tomou. Eu coloquei aqui conhecimento científico, apesar de que não existia ciência, né? Então, para os egípcios não existia ciência, era um conjunto de conhecimentos, né, de grande importância para aquela sociedade. Conhecimentos matemáticos, conhecimentos arquitetônicos, conhecimentos de medicina, de química, de astronomia, que permitiram aos egípcios se tornarem a civilização que nós conhecemos, né? Então, só é possível pensar os egípcios da forma como nós os conhecemos, entendendo como eles desenvolveram esses conhecimentos, tá? Ou seja, que conhecimentos eles desenvolveram. Então, de primeira a gente tem a medicina, né? Provavelmente um dos fatores mais característicos dos egípcios foi o seu desenvolvimento medicinal. Os egípcios conseguiram, pessoal, desenvolver uma série de noções, né, de medicina que chegam inclusive a nos surpreender hoje, né? Por exemplo, os egípcios eles tinham um bom conhecimento sobre a anatomia do nosso corpo, né? Conhecendo os órgãos, os órgãos que compõem nosso corpo, muitas vezes até mesmo sabendo mais ou menos ali qual era a função daquele órgão, né, no corpo. É, os egípcios fizeram procedimentos médicos como é, cirurgias, né, gesso, né, para colocar ossos quebrados no canto, enfim, cirurgias na cabeça. Ou seja, havia um conhecimento muito vasto sobre a medicina, né, pelos egípcios. E juntamente com isso, né, além desse conhecimento médico biológico do nosso corpo, também havia um conhecimento acerca, por exemplo, da, das substâncias, né, das substâncias químicas, aqui que foi a base da chamada farmacologia. Né? A farmacologia é o estudo dessas substâncias e dos efeitos que essas substâncias causam no corpo, né? Então, os egípcios provavelmente conheceram algum tipo de anestésico, né? Que deixa parte do corpo adormecida para intervenções cirúrgicas, esse tipo de coisa. Os egípcios conheceram muito bem as propriedades do natrão, né? Que é uma espécie de sal que existe naquela região, que era usado para a mumificação, a preservação do corpo, né? O natrão ele conseguia retirar a umidade, né, e permitia que determinados tecidos eles permanecessem preservados por mais tempo, né? Então tudo isso estava ligado ali, né, à mumificação, né? Porque a mumificação ela permitiu, né, que os egípcios, né, principalmente os sacerdotes, eles se debruçassem, né, sobre esses corpos, né, para abrir, né, para retirada dos órgãos no processo de mumificação,
as substâncias que eram utilizadas no processo de mumificação, né, como o natrão é uma delas, né, que vai ajudar na preservação desse corpo. Então, quer dizer, é um fator que ajudou bastante nesse desenvolvimento medicinal, né, assim, dos egípcios. Quer dizer, havia um conhecimento bastante vasto de substâncias, de procedimentos, de anatomia, que fizeram, né, que garantiram aos egípcios essa característica própria, né, que é a mumificação, que é uh, essa forma de entender, né, a relação aí com o corpo humano. Muitas sociedades anteriores aos egípcios e contemporâneas, né, como fenícios, como os próprios mesopotâmicos, receavam abrir os corpos, né, depois da morte, e acreditavam que a alma escaparia, essas coisas. Já os egípcios não tiveram esse tipo de impedimento, né? Na verdade, os egípcios eles vão fazer esse tipo de procedimento, na verdade, constantemente. Então, olha só, aí além da mumificação, a gente vai ter também, claro, a matemática, pessoal. Afinal de contas, quando a gente pensa no Egito, eu acho que uma das primeiras coisas que vem à mente é justamente a grandiosidade das pirâmides, né? E as pirâmides, elas precisaram, para ser construídas da forma como nós a conhecemos, elas precisaram passar por um longo processo de estudo matemático, arquitetônico, né? Ou seja, precisava-se ali de toda uma base de cálculo para garantir essas grandes construções. E os egípcios, a gente vai ver que a arquitetura dos egípcios ela é muito caracterizada pelas grandes construções. Então a gente vai ver as pirâmides são gigantescas, né? O hipogeu é gigantesco. Então essas construções elas também se aliavam a uma base matemática. Então os egípcios foram uma das civilizações antigas que tiveram uma base matemática bem desenvolvida, cálculos complexos, né? Os egípcios já conheciam, né? E isso provavelmente foi uma das coisas que permitiu aos egípcios o desenvolvimento de obras tão monumentais, né? Porque, para quem não sabe, tá? Uma obra desse tipo ela não é feita de uma hora para outra e do nada, ela é estudada, né? Para poder se pensar. Outro fator importante para o desenvolvimento da matemática entre os egípcios é a contabilidade. Contabilidade essa principalmente atrelada à agricultura, né? A agricultura egípcia e pela extensão do território egípcio, assim, tem uma contabilidade realmente complexa que exigia um domínio bastante complexo das operações matemáticas, né? Da matemática como um todo. Então, de novo, né? As condições da vida egípcia foram o que permitiram esses desenvolvimentos. Outra coisa importante, né, conhecimentos geológicos. Os egípcios conheciam, né, ali tipos diferentes de, de rocha, de pedra, né? Sabiam a diferença das durezas entre as pedras, sabiam qual pedra era mais fácil de quebrar, qual era mais difícil, quais eles conseguiam serrar, quais conseguiam quebrar, como cortar, né, de forma precisa essas pedras, né? O solo também, onde seriam erguidas essas construções, né? As bases dessas construções tinham que ser em solos, né? Que sustentassem. Então, quer dizer, esse conjunto de conhecimentos ele esteve por trás esses grandes feitos, né? Então, se você pensa nos egípcios e imagina logo as pirâmides, é muito importante entender que por trás dessas pirâmides, na verdade, existe todo um conjunto de conhecimentos que permitiu que essas pirâmides pudessem ser construídas da forma que foram, né? Então, muita gente coloca assim, foi os aliens, né, que fizeram lá as pirâmides, botaram as pirâmides lá, foi os aliens, não sei o quê. Quando, na verdade, isso é apenas uma forma de tentar negar, né, todo o conhecimento que esses povos desenvolveram e todo o trabalho que eles empenharam ali para a construção desses grandes monumentos. Então as pirâmides não tem nada de alien, né? A pirâmide não tem nada de alien. Ali na verdade é o ser humano, né? O ser humano que com esse conjunto de conhecimentos geológicos, matemáticos, arquitetônicos, né? E com muito trabalho, né? Muito mesmo,
você vai ter a construção desse tipo de grande monumento, né? Não tem nada de sobrenatural nisso. Na verdade, muitas das pessoas não conhecem, né? Não sabem e quanto desse conhecimento existia entre os egípcios para construir aquelas coisas. As pirâmides e os monumentos egípcios não apareceram assim da noite para o dia, né, pessoal? Eles foram sendo construídos, e como eu falei, todos esses monumentos eles estão envoltos nesse conjunto de conhecimentos. As pirâmides não teriam existido se esses conhecimentos geológicos, matemáticos, arquitetônicos não tivessem se desenvolvido no Antigo Egito, tá? Então é muito importante entender isso, tá? E aí, por último, também a gente tem a astronomia, né? Os egípcios, pessoal, para quem não sabe, os egípcios conseguiram desenvolver um calendário solar, né? Muito semelhante ao nosso, né? 365 dias. Os egípcios tinham, né, a compreensão bastante clara do céu, né? Conheciam constelações, conheciam planetas, provavelmente. Os egípcios utilizavam também a astronomia para saber os períodos de colheita, de plantio. Então, olha só quanto conhecimento esses egípcios eles produziram ao longo da sua existência, né? Então, como eu falei, são 3, 4 mil anos de história egípcia, não é uma semana ou duas, né? Então nada disso surgiu de uma hora para outra. Isso foi se desenvolvendo ao longo dos tempos, né? De acordo com as necessidades desses egípcios, de acordo com os seus, com a sua busca, né? Com a sua forma de estar naquele local, tá? Então aqui eu trouxe algumas imagens para a gente ver. Olha aí, né? Um templo egípcio. Olha a grandiosidade disso, né? Então isso aqui, pessoal, é rocha, né? Rocha empalhada. Isso aqui é uma mão de obra gigantesca, né? E precisa de todo um estudo aqui para chegar a esse resultado. Isso aqui não acontecia de uma hora para outra. Muitos historiadores entendem, né, assim, que os egípcios eles aparentemente buscavam ser eternos, né? Construir coisas que seriam literalmente eternas. E no final das contas eles acabaram conseguindo. Os próprios egípcios podem até não ter sido eternos, né? Já que sofreram várias invasões e enfim, acabou entrando em declínio a própria civilização egípcia. Mas as obras que eles produziram estão aí até hoje, né? Se você pensar as pirâmides têm quase 5 mil anos de existência, né? Então imagina só, né? Quão antiga é essas pirâmides, né? Olha só, então aqui a gente tem, né, um templo que exige uma série de conhecimentos que muitas pessoas até duvidam, né, que pessoas, que uma civilização tão antiga tenha sido capaz de produzir esse tipo de obra, e aí, né, atribuem isso aos ET, né, aos aliens, né, e não, né, na verdade não, a gente tem aqui muito trabalho humano, muito conhecimento produzido para se chegar a essas obras, né? Então aqui a gente tem também, olha só, a Esfinge, né? A Esfinge que está lá no Vale dos Reis, olha aí, aqui as pirâmides. Então a gente tem aqui, ó, a Esfinge, a escultura de pedra, né, gigantesca que guarda aqui as pirâmides. Aqui a gente tem as 3 pirâmides de Gizé, né? Quéops, né? Quefren e Miquerinos. Aqui as chamadas pirâmides escalonadas. Vocês estão vendo aqui a diferença das duas pirâmides, né? Que você tem a pirâmide reta, ó, né? Que é triangular, né? Perfeito. Mas aqui você tem a chamada pirâmide escalonada, que é a mesma dessa daqui, ó, tá? A chamada pirâmide de Djoser, né? Que foi um dos faraós. Olha só, você tem essa pirâmide em formato de escada, né? Ela não é retinha que nem essa daqui. Aqui, para fazer isso aqui, você precisa de um conhecimento matemático e arquitetônico, né, de engenharia mesmo, muito profundo, porque qualquer peça colocada em falso aí pode gerar um desmoronamento, né? A estrutura não se sustenta. Não é à toa que você vai encontrar muitas civilizações que produziram pirâmides nesse modelo escalonado, né? Porque é um modelo que consegue dar conta do peso, né? Distribuir melhor o peso dessas construções. Aqui não, olha a altura dessas pirâmides comparada a essas aqui, né? Kelps, para quem não sabe, Kelps tinha cerca de 150 metros de altura.
é uma obra monumental, né? Muito grande mesmo. Então, olha só, vamos aqui. Ó, processo de mumificação, né? Que foi um processo assim, importantíssimo para o desenvolvimento, né, da medicina e da farmacologia dos egípcios. Então, aqui tem todo o processo, como é que ele é feito. Olha. Então, você tem aqui, primeiro, ó, o corpo era lavado e ritualmente purificado. Então, nessa parte aqui, era lavado e um sacerdote com a máscara de Anubis, lembra lá de Anubis, que é o deus da morte, né? Ele ficava ali entoando cânticos, né? Entoando cânticos mágicos que iria purificar. Quer dizer, na verdade, todo o processo da mumificação ele era acompanhado por esses cânticos mágicos de sacerdotes com atributos ligados a Anubis, né, que era o deus da morte, para auxiliar a passagem daquele morto para o pós-vida, né? Então, olha aí, aqui o segundo passo. Ó. O próximo passo era remover os órgãos internos dos mortos. Esses órgãos eram também embalsamados com uma substância chamada de natrão, como eu falei, né? Que servia para ressecá-los e impedir que a ação das bactérias destruíssem os tecidos. Esses órgãos eram enrolados em faixas de linho e colocados nos chamados vasos canopos, que são esses vasos aqui, pessoal. Não sei se vocês estão vendo. Colocados nos chamados vasos canopos, que representavam no seu formato os 4 fios de Horus. Então, esses jarros eles eram preenchidos com os órgãos, né, dessa pessoa que morreu. Esses vasos eles continham natrão, né, e substâncias para impedir a deteriorização, né, a decomposição, e iriam juntamente com a múmia para o sarcófago, para a pirâmide, ou a mastaba, ou onde quer que esse corpo ficasse. Olha só, os órgãos eles eram retirados, né? Tanto os órgãos internos aqui, intestino e tal, como também o cérebro ele era retirado, né? Porque entram em decomposição de certa forma mais rápido aí. E aí eles eram retirados e colocados nessas coisas. Olha só, voltando aqui. 3. Sem os órgãos internos, o corpo era mergulhado no natrão. O cérebro era removido pelo nariz com a ajuda de longas pinças, né? E aí, por exemplo, no lugar do coração, colocava-se um amuleto, né? Um escaravelho, algum amuleto que era considerado mágico, né? Que faria aquela transição ali entre o mundo dos vivos e os mortos. Olha só, quarto passo. Após 4 dias, o natrão era removido, o corpo era novamente lavado e untado com um produto para preservar a pele. Quinto, o corpo era então preenchido, onde haviam sido retirados os órgãos internos e o cérebro, e enfeitado com joias e amuletos de proteção. A cabeça era coberta por uma máscara. Poderia ser ou não, tá? Nem sempre a máscara ela ocorreu de fato, mas acontecia. E aí você vai ter o sexto, finalmente o corpo era enfaixado, a múmia estava pronta para ser enterrada junto aos vasos canopos. Né? Então você vai ter aí essa múmia ela é colocada no sarcófago e aí levada até a pirâmide ou a mastaba ou a construção funerária na qual ela vai ser preservada. E aqui a gente tem, olha só, alguns papiros, né, com inscrições matemáticas, demonstrando a complexidade da matemática egípcia, só para a gente conhecer um pouco aqui, né, que é o estudo de retas, né, de ângulos. Os egípcios parecem ter um bom conhecimento sobre isso, no trapézio aqui, ó, trapézio, né, também, todo um sistema aqui de cálculos que permitiram, né, um desenvolvimento arquitetônico quase singular, né? Quase nenhuma civilização conseguiu produzir obras tão monumentais quanto os egípcios, né? E tudo isso por conta desse conjunto de conhecimentos. Então, pessoal, por hoje é só, né? Eu acho que com isso a gente encerra a nossa discussão sobre os egípcios e mais para frente a gente vai comentar sobre os hebreus e outros povos que viveram ali na região do Oriente, do Crescente Fértil, tá bom? Então, muito obrigado por assistir, tá? Não esqueçam de enviar as dúvidas lá para o Google Class para que eu possa responder o quanto antes e até a próxima.